Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações para sempre. Eu sou Gesiel Júnior, falo dos estúdios da Boa Vontade TV, na cidade de São Paulo. O nosso coração está unido e se volta especialmente ao povo do Rio Grande do Sul, que enfrenta a maior tragédia da sua história, não apenas em dimensões materiais, mas emocionais, psíquicas e espirituais. E é sobre isso que a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo vai responder agora. O maior desafio enfrentado por essa população é a aparente perda de seus entes queridos. A dificuldade de lidar com o luto gerado por essa situação de caos que cerca o Rio Grande do Sul. Aqui nos nossos estúdios recebemos a irmã Paula Sueri, ministra pregadora da Religião Divina. Irmã Paula, Deus está presente. Viva Jesus, em nossos corações para sempre. A primeira palavra é uma palavra de conforto, nosso abraço, as nossas vibrações de paz aos nossos queridos amigos e irmãos do amado estado do Rio Grande do Sul. Nós confiamos no amparo de Deus e Ele se renova a cada dia, inclusive nos dias mais difíceis da nossa jornada. Hoje nós vamos falar muito sobre isso. Começamos com a pergunta do Mauro Xavier, de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Mauro, agradecemos a você por esse questionamento à religião divina e também por colaborar com a sua vibração. Estamos unidos nessa corrente ecumênica de preces em favor do povo do Rio Grande do Sul. O Mauro, irmã Paula, pergunta sobre o que precisa fazer para superar a sua dor, né? Ele conta aqui a sua própria história. Então, Mauro diz assim: fui o único sobrevivente de um deslizamento de terra que matou toda a minha família. Me sinto muito sozinho e a saudade é imensa. Procurei a ajuda de um psicólogo, porém é muito difícil pensar e falar sobre o assunto. Então ele pergunta o que mais pode fazer para superar essa dor. Bom, em primeiro lugar, Mauro, nossa solidariedade ao seu coração, um coração resistente, né? Que embora tenha vivido todo esse drama, essa tragédia, segue perseverante. A sua pergunta mostra muito da qualidade da sua alma. Você quer resistir, você quer perseverar, você quer enfrentar esse sofrimento, né? Então eu gostaria de primeiro lembrar ao seu coração que graças ao testemunho de Jesus, que venceu a morte, que nos mostrou que ela é apenas uma passagem para o mundo espiritual. Então lembrar ao seu coração que você segue muito amado e os seus entes queridos que voltaram dessa forma repentina e trágica ao mundo espiritual seguem amando muito você e fazendo parte da sua vida. Lembre-se deles nas suas orações. Peça a Jesus para que eles recebam todo o amparo, todo o conforto que merecem no mundo espiritual e compartilhe com eles as suas lembranças dos dias felizes que vocês viveram juntos, porque isso também não substitui a terapia, ela é um atendimento específico de saúde mental, mas tem um viés terapêutico na medida em que nos permite tocar o nosso passado por outros ângulos, além do ângulo da dor, né? Nós não devemos tentar esquecer as pessoas que nós amamos, em nenhuma circunstância, mesmo aquelas que voltaram ao mundo espiritual. Nós devemos lembrar das pessoas que nós amamos, mas como vamos lembrar? Então, neste momento em que essa lembrança ainda é muito sensível, concentre-se nas lembranças mais felizes. Você tocou num aspecto muito importante, que é a relação com o tratamento psicoterapêutico, né? Você disse assim, não é fácil falar dessas coisas. Pois é, não é mesmo, né? E não podemos imaginar que seja fácil, porque senão a gente começa a falar, vê que não é e desiste, né? Como num processo de fisioterapia, né? Quem já fez fisioterapia sabe do que eu estou falando, né? Claro que são processos distintos, mas assim, dói. Não é confortável. A gente não faz a fisioterapia porque é agradável, mas porque senão a gente vai perder o movimento, a gente vai ficar com a nossa mobilidade cada vez mais reduzida. E sabe lá Deus quantas outras complicações, né? Então a gente enfrenta, faz as sessões de fisioterapia, né? Só que a nossa sociedade conhece pouco das psicoterapias. Então a gente acha às vezes que vai ser simples, que a gente vai chegar lá e as coisas vão se desenrolar, e não é bem assim que funciona, né? Entretanto, por que a gente faz esse acompanhamento, né, que também é, com tantas soluções científicas, um recado da misericórdia de Deus para nós, né? A gente faz e cumpre esse processo porque ele vai nos ajudar ao revisitarmos as nossas memórias, ao colocarmos em palavras os nossos sentimentos, a organizar aquilo que está dentro de nós e a encontrar ferramentas de resistência. Então a primeira resposta é dizer: continue perseverando.
A sua perseverança não é vã. Jesus diz no Evangelho, na vossa perseverança salvareis as vossas almas. E isso está tanto no nosso empenho em buscar esses recursos materiais como você está fazendo, no caso da terapia, mas também o nosso empenho em nos recordarmos das pessoas que nós amamos, que seguem vivas no mundo espiritual, compartilhando com elas essas nossas memórias. E por que não? Na oração, falando da nossa vida. Olha, hoje eu fiz aquela coisa que a gente fazia juntos, hoje eu passei por aquela rua onde nós vivemos tantas alegrias na minha infância. Essas pessoas não deixaram de existir, têm saudade de você, né? E é o que nós recebemos. Inclusive, você está aí em Petrópolis, temos uma linda igreja ecumênica da Religião Divina, de portas abertas para receber você, para que você possa conhecer mais sobre a vida espiritual. Isso vai te ajudar muito. Eu separei uma página, sabendo da natureza do nosso encontro hoje, do livro A Esperança Não Morre Nunca, é a página 116. Acredito que vai fazer bem ao Mauro e a todos os que vivem essa circunstância. O irmão Paiva escreve assim: palavra de bom ânimo. A despeito de toda a luta, muitas vezes encarniçada neste mundo, confiemos no futuro. Pavimentemos os caminhos das novas gerações, depositando nossa esperança na humanidade, teimosa em sobreviver a certos loucos e gananciosos que em todos os tempos influenciaram o destino dos povos. Façamos nossas as palavras do profeta Samuel em seu primeiro livro, capítulo 7, versículo 12, no Antigo Testamento. Até aqui nos trouxe Deus. Continuou o irmão Paiva. E completemos sua palavra de bom ânimo. O Pai Celestial certamente nos levará muito mais adiante, pelas seguras sendas de sua luminosa proteção. Aprendemos na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que seguros estamos na divina segurança das seguras mãos de Jesus. Então, para concluir a resposta à sua indagação, Mauro, o que você pode fazer? Você pode confiar no futuro. Você pode se lembrar dessa realidade, de que muitas outras lutas você venceu com a proteção de Deus, com a força eterna da sua alma. Essa será mais uma luta vencida e dela quantos aprendizados você terá. Certamente você é hoje uma pessoa muito mais acolhedora, muito mais capaz de perceber os sofrimentos que estão à sua volta, muito mais sensível, muito mais forte do que era antes dessa experiência tão difícil. Então, seu esforço não foi em vão e cada vez mais, com essa sua perseverança no bem, buscando o amparo espiritual e também essas ferramentas terapêuticas que lhe dão equilíbrio para lidar com as suas emoções, você será cada vez mais o que o seu espírito já é. Forte, brilhante, integrado a Deus. E conte conosco, aqui está a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo para amparar você e todos os seus amigos, os que moram no seu coração, inclusive quem está no mundo espiritual, nesse processo de adaptação a essa nova realidade da sua vida. Aí em Petrópolis, no Rio de Janeiro, Mauro, nossa igreja ecumênica está na rua Floriano Peixoto, número 125. Rua Floriano Peixoto, número 125, o telefone, código 24 2231 5658. 2231 5668. Mais uma vez agradecemos a você por compartilhar sua história e desde já dizemos a você que é muito bem-vindo a essa família, a religião do amor universal. A próxima questão, irmã Paula, é de uma pessoa que pede para não ser identificada. Perdi todos os meus bens materiais em uma enchente. Lutei muito para recomeçar e pela segunda vez perdi tudo novamente em outra enchente. Minha fé ficou muito abalada. Por que tive que passar por tudo isso? Como acreditar em Deus nessas horas tão difíceis? Isso é uma pergunta muito importante, representa certamente a luta de muita gente, mas antes de responder, queria prestar aqui a nossa solidariedade ao seu coração, um coração valente, resistente, que reconstruiu tudo uma vez e sabe que é possível viver uma trajetória de reconstrução. Quanta gente passa a vida inteira por esse mundo e nem descobre que isso é possível. E aí quando uma dificuldade maior se apresenta, muitas vezes as pessoas se desesperam, né? Então a sua experiência, a sua história de vida é um testemunho vivo. Você está aqui, de pé. Ah, mas a minha fé foi abalada, eu não sei mais como eu estou espiritualmente. Sim, mas então vamos trabalhar juntos, porque você merece ter a sua fé de volta. Ela é uma qualidade da sua alma, ela é uma potência
resistência do seu coração. E às vezes a gente se condena, né? Especialmente nós que nos consideramos pessoas religiosas, quando vivemos crises de fé, nós começamos num processo condenatório, de culpas, mas isso é uma produção nossa, isso não tem nada a ver com Deus. Deus não nos julga, Deus nos acolhe e compreende que muitas vezes tudo que a gente conhece está abalado. Por exemplo, o resultado de uma vida de lutas, né? Neste caso, uma segunda luta imensa como essa. Então fique tranquila, fique tranquilo, que não há do coração de Deus qualquer julgamento neste momento, né? E aí é importante nós observarmos que a nossa relação com Deus, muitas vezes, ela está um pouco distante. Às vezes a gente tem uma relação um pouco mágica com Deus, como se Deus fosse atuar na nossa vida impedindo os sofrimentos, né? Então vou fazer uma comparação assim com as mães e com os pais, né, que dão as suas vidas pelos seus filhos. Quantas vezes nós passamos por situações de dor com os nossos filhos, né? E nós não podemos evitar aquele sofrimento, porque ele faz parte de contextos que estão, por exemplo, na trajetória de amadurecimento daquela pessoa, ou são males causados por pessoas que estão, né, no entorno, e infelizmente a gente não pode evitar que aquilo acontecesse. Nós deixamos de amar os nossos filhos? Nós deixamos de existir na vida deles? Não. E como nós demonstramos isso? Ficando ao lado deles. A luta está grande, a dor é maior, então a gente se apresenta mais, a gente reorganiza a vida, a gente mobiliza recursos, porque a gente quer que eles saibam que o nosso amor é maior do que aquela circunstância e que a gente vai empenhar toda a nossa força para que eles tenham o menor dano possível enquanto essa dor não passa. Isso nós, que somos imperfeitos, que somos falíveis, né, que nem sempre percebemos a dor do nosso próximo, inclusive do nosso filho, da maneira como gostaríamos. Mas e Deus, que é perfeito? Quando nós observamos no Evangelho e no Apocalipse as tantas revelações que Jesus nos faz sobre Deus, a gente descobre que Ele, muito mais do que nós, é essa presença viva, essa operação constante para nos amparar, para nos ajudar a não sucumbir diante das dores. Deus é onipotente, então Ele pode tudo, mas Deus não é um tirano controlador. Então ele não é, às vezes a gente fica achando assim, mas Deus não vai impedir que fulano faça isso ou que tal situação aconteça, como se ele fosse um controlador que está brincando com o universo, né? Controlando os seus filhos e criando uma situação artificial para a gente viver. Então a gente precisa estudar mais sobre Deus e entender que na sua bendita e divina proteção, Ele nos faz moralmente livres, como o irmão Paiva nos ensina. Então, como nós podemos, neste momento, confiar mais em Deus? Nós precisamos nos lembrar de que Deus segue conosco. Para encerrar minha participação, eu gostaria de trazer ao coração de todos um versículo do Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 16, versículo 33, quando Jesus diz assim: "Tenho-vos dito estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações. Tende, porém, bom ânimo, pois eu venci o mundo." Pois Deus permitiu que Jesus viesse ao mundo, esse mundo terrível que nós impusemos ao Cristo, que fez Jesus padecer coisas tenebrosas, né? Porque Deus permitiu. Porque isso seria útil ao nosso aprendizado espiritual. Então Jesus vence essas circunstâncias, vence porque se mantém unido a Deus e nos revela que a proteção de Deus está por nós a todo instante, inclusive nessas horas mais amargas, inclusive neste momento. Olha, nós estamos juntos pela comunicação 100% Jesus, estendendo as mãos para acolher você, para que você possa compreender melhor quais são os aprendizados dessa experiência e para que você possa perceber que não está sozinho, não está sozinha e nem nunca estará. O amparo de Deus seguirá por você e por todos nós hoje e eternamente. Encerramos mais essa edição convidando você para participar dos encontros, palestras, aulas, reuniões públicas que acontecem nas igrejas ecumênicas da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, com temas como esse que nós recebemos hoje, a realidade da vida após a morte e o amparo divino para enfrentarmos as nossas dores aqui no plano material. Gosto muito quando o irmão Paiva ensina que mesmo e principalmente durante a experiência da vida na Terra, nós estamos experimentando a vida eterna. Irmã Paula, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos da religião divina. Deus está presente. Eu que agradeço. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Pesquise o endereço mais próximo da sua casa, religiãodedeus.org.